gente descobrisse novos tratamentos, né? E essa descoberta, eu fui fazer uma outra universidade, eu sou pedagoga, e trouxe esse conhecimento para a área da educação também. E hoje, né, eu dentro da minha prática, né, hoje mesmo eu trabalho nas quintas-feiras numa fundação de assistência social no município aqui de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, e eu trabalho num projeto para acolhimento para pais e responsáveis da pessoa autista. E lá a minha sala é aromatizada, tá? Então, o meu chefe, quando entra, essa sala já está aqui, e todo mundo. E hoje eu achei engraçado que foi uma criança nova, e ela é autista. Eles entraram e ele falou assim, tá um cheirinho de erva doce aqui, ele não sabia me explicar o que era, mas ele gostou. Aliás, hoje eu tive 3 autistas lá, apesar de ser para os pais, as mães levaram essas crianças. E aí a gente percebe que o conhecimento, ele pode ser agregado em todas as áreas, né? Da nossa vida. Então, hoje, né, a psicóloga, eu já apresentei, a psicóloga que trabalha comigo, ela já está usando, né? O nutricionista está usando e a fono que trabalha comigo também está usando já na PAI, em todos os lugares onde ela está trabalhando. Contaminamos. Exatamente. E você vai conversando, e as pessoas vão utilizando e vendo os resultados, né? Porque isso é que é o legal, né? A gente abrir as janelas terapêuticas, né? E não só lá, né? Mas no ambiente escolar. E a gente sabe que é muito difícil. Quando a gente inicia um ano, né? A Jo, a Rejanes, vocês são educadoras, quem é educador sabe como é que é difícil, né? Essa entrada do aluno na sala de aula, todo aquele trabalho de acolhimento e de receber essas pessoas. Então, quando a gente está iniciando, né, qualquer tipo de trabalho, a aromaterapia, ela ajuda, né, a fazer esse acolhimento, criar vínculos. Então, é uma forma bem bacana da gente iniciar qualquer tipo de trabalho, tá bom? Só para a gente já ir ilustrando, né, e explicando, né, as inúmeras utilidades e várias formas da gente usar esses óleos, né? Às vezes uma amiga que vem na sua casa, que está passando por algum momento difícil, então às vezes você quer oferecer alguma coisa, né? Ter uma conversa mesmo. Então, você deixar a sua casa aromatizada, né, para receber essa visita, isso é uma forma de você ajudar essa pessoa, de você acolher essa pessoa, e é uma forma também de fazer a divulgação, né, do que você está usando. Isso é importante, né? A gente vê no Zap as pessoas compartilhando tanta informação falsa. Vamos compartilhar o que é bom, vamos compartilhar coisas que fazem bem à nossa saúde, que nos deixam felizes, né? Que tem feito bem para a gente. Então, eu deixo assim essa reflexão aí para vocês, né? Pensarem, até tentarem fazer aí, né? Esse tipo de sugestão aí eu deixo. Patrícia, vamos começar? Começar. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou fisioterapeuta, Patrícia também, né? E sou da área da educação, sou gerontóloga, trabalho na área da fisioterapia, não só trabalhando na parte motora, mas também trabalho com a estimulação cognitiva, que é o quê? Trabalhar a função do cérebro, né?
mexendo tanto com a parte cognitiva, né? E com memória, atenção, mas também trabalhando isso com a parte física. E aí, os olhos, né, eles são utilizados, né, principalmente na saúde mental. E nós sabemos que essa pandemia, isso já está provado, que nós temos algumas doenças que apareceram com toda força nessa pandemia, que é a ansiedade, dores crônicas e a depressão. Pode passar. E aí, vamos fazer uma definição bem rápida do que é saúde mental. Saúde mental é a forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, as suas capacidades, as ambições, as ideias e principalmente como a gente lida com as emoções. Pode passar. E aí nós temos a definição de ansiedade, né? Eu tenho escutado muito que em todas as faixas etárias as pessoas estão sofrendo de ansiedade. Até bebês estão sofrendo de ansiedade, né? Então, o que é ansiedade? A ansiedade é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou aquela expectativa apreensiva que fica ali persistente e que você tem muita dificuldade de controlar isso. Então, aquela pessoa que tem aquele excesso de preocupação, que ela tem que ir ao médico amanhã, então, há uma semana ela já começa a vivenciar aquele processo de como é que vai ser, eu tenho que sair, aquilo dali começa a dificultar a tua vida, né? O teu planejamento, a tua rotina, porque você está muito preocupada e não está vivendo o presente. Você começa a tentar imaginar como é que vai ser o futuro. E aí, os principais sintomas: preocupações, tensões, e aí você começa o quê? Com os medos exagerados. Sensação contínua de que vai acontecer um desastre, que algo ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com a saúde, dinheiro, família. Então, eu pego, né, muitos clientes que já começam, não, mas o que será que vai acontecer? Ai, o meu filho ficou doente, o pagamento que não vai, e coisas assim que vai criando uma cascata de tanta preocupação. E aí esse medo, ele começa a ficar tão exagerado que qualquer coisa, né, que você começa a perceber que você tem que fazer, que está próximo de você, você começa a criar determinadas situações, mas muito exageradas, né? E aí esse medo exagerado, ele começa a te inibir para determinadas situações. Então, você não quer sair porque você tem medo, se você tem alguma deficiência, se você não está bem, alguém vai me ridicularizar. Eu começo a ter falta de controle nos meus pensamentos, né? Eu começo a imaginar tanta coisa e aí eu começo a não querer sair de casa, não querer fazer determinadas coisas, começo a ficar com atitudes antissociais, então a pessoa ela não consegue perceber quem está à volta dela e isso vai trazendo alguns prejuízos. Porque a partir do momento que você não percebe, que você não para, você vai perdendo a atenção. Se você não sustenta a atenção, você tem prejuízo na sua memória e isso vai começando a acarretar vários problemas. E aquilo fica focado, né? Você começa a ter pensamentos ruins e focado só no que é negativo.
E aí ocorre um sofrimento, que é um sofrimento sem tamanho. E só se fala naquilo, o foco é em doença, em coisas negativas, você não consegue ver nada que é positivo na sua vida. E essa pessoa, ela torna-se antissocial, porque ninguém quer ficar próximo de uma pessoa que só fala em doença, só fala em coisas negativas o tempo todo. Pode passar o próximo. A ansiedade, tá? Se ela não for devidamente tratada, ela tem um quadro de evolução. E a evolução dela é a depressão. Então, ninguém acorda deprimido de um dia para o outro. O primeiro passo seria um quadro de ansiedade. A ansiedade, ela começa e ela precisa ser vista, né, como um transtorno, como uma forma que precisa ser trabalhada, não é frescura, tá? Porque as pessoas tinham essa coisa de cuidar da saúde mental, quando se falava em buscar um médico especialista, que nesse caso é um psiquiatra, como se a pessoa fosse vista como maluca. Existe esse estereótipo, né? A pessoa que vai ao psiquiatra é louca, e não é. Quando você tem um quadro muito exagerado, muito exacerbado, você precisa tomar a medicação. E se isso não for tratado, ele tem uma evolução muito ruim. E a evolução ruim é a depressão. E essas doenças, elas não são frescuras. Elas não são doenças que a pessoa não tem o que fazer, vai lavar uma louça. Isso é a coisa assim, o pior que a pessoa pode dizer para uma pessoa que tem ansiedade ou que tem depressão. Então, a depressão, ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. E ela produz alteração no humor, caracterizado por uma tristeza profunda e forte e um sentimento de desesperança. Então, o que é uma pessoa com um quadro depressivo? É uma pessoa que tem um discurso de, ela não sorri, ela não vê graça em nada, ela tem um desânimo para fazer qualquer atividade, porque ali nós temos falta o quê? De substâncias que elas precisam da medicação para que esses hormônios e essas substâncias elas sejam introduzidas no organismo. Aliado a isso, nós temos outros tratamentos que tem que seguir paralelamente, que é o tratamento psicológico e é o tratamento, né, da parte nutricional e da parte da atividade física, que é necessário fazer, porque o corpo ele precisa desse movimento e ele precisa produzir esses hormônios que vão ajudar a sair, essa pessoa sair desse quadro. Então, os principais sintomas, né, que a gente tem alteração de peso, então essa pessoa ela não tem vontade de fazer absolutamente nada e ela começa a perder o peso. Distúrbio do sono, ela passa a ter insônia. Então, se a gente não consegue dormir, a gente, enquanto está dormindo, a gente produz uma série de substâncias. E quando esse sono, você tem alteração, você tem um dia que você não funciona direito, o seu organismo ele começa a não trabalhar direito, e aí isso tem repercussões, né? Na questão cognitiva, que é o quê? No seu cérebro, né? Você não consegue processar as ideias, você tem dificuldade em fixar, né, a sua atenção,
você tem problemas de memória, você começa a ter vários tipos de problemas que vão afetar no seu dia a dia. E os problemas de psicomotores, que é o quê? Uma agitação exacerbada, ou você tem aquela apatia. Fulano, vamos ali vamos sair para uma caminhada. Não, não quero não. Estou sem vontade, não tenho ânimo para nada, não quero levantar, não quero fazer. Esse é o discurso. É clássico. Fadiga, porque como essa pessoa se alimenta mal, ela não dorme direito, consequentemente, o organismo dela fica desnutrido e ela tem um cansaço exagerado. Os músculos ficam enfraquecidos e ela tem uma perda de energia constante. Se culpa, né? Existe, porque eu tô assim, por esse jeito. E depois que eu fui, aí procura uma causa. Depois que eu quebrei a perna, eu não consigo mais levantar. Foi essa queda. Aí sempre busca algo para fazer a conexão. Existe, como eu falei para vocês, né, a dificuldade da concentração, porque não consegue ter atenção, não prende atenção, né? E tem ideias suicidas, que é isso: olha, eu tenho vontade de morrer, eu acordo de manhã, eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade de comer nada, eu quero morrer. Esse é o discurso. Baixa autoestima. A pessoa, ela para de se cuidar. Então, ela não tem vontade de tomar banho, de fazer a higiene dela. As mulheres, principalmente, param de fazer as unhas, de pintar o cabelo, de se arrumar, de fazer alguma atividade física. A pessoa que era ativa, ela não quer fazer nada, ela quer ficar recolhida. Ela não quer procurar os amigos, ela não quer conexão com o mundo exterior, ela quer ficar ali, se puder, fechada no quarto, sem se comunicar e sem conversar com ninguém, só vivenciando aquele estado que ela está. E alterações na libido também. Então, ela não consegue ter prazer em nada, e principalmente no sexo também. Pode passar o próximo. E dor crônica. A dor crônica, né, é um problema que hoje ele é tratado como de saúde mental, tá? E o que nós temos aí? A ansiedade, a depressão, que pode piorar, né? Porque se você já tem aquela dor na região lombar, dor na região dos membros inferiores, ombro, pescoço, então aquela dor, quando eu tenho um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, ela vai só piorar. Por quê? Porque eu estou vivendo o que é negativo. E se o negativo, eu vou me apegar à dor, né? E aí, essa dor, ela vem acompanhada de alguns processos, né? Perdas, vem acompanhado da própria aceitação, né? Essas dores, quadros de dores crônicas, eles estão muito ligados ao envelhecimento. Então, você vê pessoas, né, que o filho saiu de casa, ou ela se aposentou, ou ela não perdeu o seu cônjuge. Então, tem alguma coisa ligada a isso. E o processo do envelhecimento, né, ele vem acompanhado de uma perda geral, né? Um organismo que ele vai perdendo aquela capacidade, aquele vigor, porque isso faz parte do quadro fisiológico da gente, né? O nosso corpo é uma máquina, então ele vai se desgastando. E isso faz parte. Só que algumas pessoas não conseguem entender esse processo do envelhecimento, elas vivem
lá no passado. Eu há 30 anos, eu corria, eu andava de bicicleta, eu fazia várias coisas. Agora eu estou com o meu joelho, eu estou com o meu tornozelo, eu estou com a minha coluna, né? Então, e eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo, e vivenciam aquelas dores. Então, nós como terapeutas, como profissionais, a gente lança a mão de todas as técnicas de analgesia, né? Técnicas para tirar essa dor. E às vezes o indivíduo ele toma com tanto analgésico, tanto anti-inflamatório, mas essa dor ela não é uma dor física e mecânica, é uma dor que está acompanhada com esses processos emocionais, né? E às vezes ela precisa tomar, né? Alguns médicos ortopedistas hoje, eles já entenderam isso e eles fazem, né, fórmulas específicas de medicação para cada tipo de paciente, para poder, com um antidepressivo, tratar também essa dor. Então, essa dor, ela gera imobilidade, que resulta em fraqueza muscular, tensão nervosa, diminuição da atividade funcional. Aquela pessoa que é ativa, ela para de fazer, que tinha bastante autonomia, ela começa a ficar mais dependente, porque ela tem dor, ela não consegue se mobilizar, ela não consegue se locomover. E com essa falta de mobilidade, ela vai gerando o quê? Falta de estímulo corporal, né? E o movimento, né? As pessoas, elas acham que o movimento é uma coisa mecânica. Na realidade, o movimento, ele começa no cérebro. Ele começa aqui. Se para que eu mexa a minha perna, ou mexo meu braço, ou eu venho articular o que eu estou falando, a minha palavra, eu tenho que ter o estímulo aqui. Aqui que acontece tudo. E aí é quando eu tenho todo esse problema mental, eu tô com a minha função cognitiva, ela diminuída. O que acontece? Isso vai se refletir no meu corpo. Então, isso vai facilitar a depressão, né? E aí eu tenho o quê? Se eu não movimento, não boto meu corpo para trabalhar, eu vou ter o quê? Uma supressão de hormônios ligado ao prazer, porque eu não estou fazendo nada que eu gosto. Eu não estou sentindo prazer em nada. O que eu quero? Eu preciso sentir vontade de fazer as coisas, me sentir bem. Isso eu não estou gerando, porque a gente sabe que tem os hormônios que geram o bem, né? E aí, né, que me fazem bem, as endorfinas, o nosso organismo, ele produz isso. E aí, que são, esses hormônios são fundamentais para o nosso bem-estar. Pode passar o próximo. Os óleos essenciais que a gente tem utilizado, e eu tenho utilizado na minha prática, é o Adaptive, que é aquele mix calmante, né? Que é um óleo que ele trabalha também muito a parte neurológica. É um óleo que ele ajuda muito, principalmente na questão da gente, que é quando a gente chega para fazer um trabalho, né? Aquela pessoa, principalmente ansiosa, ela está muito acelerada. Então, a gente começa a trabalhar, né, com o Adaptive, que é um óleo mais calmante. Agora, um óleo que está sendo muito, que nós estamos usando muito, e que ele também, ele dá aquela baixada de bola, né, que a gente chama, é o lavanda. O lavanda, ele é um óleo que, ao contrário das pessoas, eu vou usar lavanda e eu vou ficar sonolento. Não, você não vai. O lavanda, ele é um óleo que ele propicia, né,
você fazer um relaxamento, porém, você vai conseguir conversar com aquela pessoa vai ficar mais calma e ela vai poder se abrir com você, ela vai se abrir aos tratamentos, o que você precisa fazer com ela. Um outro óleo também que a gente pode utilizar, e principalmente nessas dores, onde a gente tem os músculos, estão muito tensionados, o capim-limão. Tá? O capim-limão eu uso muito para quê? Para fazer relaxamento da musculatura. A pessoa está muito tensa, né? Em todos os músculos, principalmente nesses da face, dessa região aqui do ombro, né? Ao longo de toda a coluna ou num lugar específico, se eu tenho uma lombalgia, se eu tenho uma dor lombar, ele vai me ajudar, né? A fazer o relaxamento. O alecrim também, que é um óleo bem bacana, porque ele dá foco. E as pessoas que estão nesse quadro de depressão, elas não têm foco. Elas não conseguem sustentar mais de um minuto em determinada atividade, alguma coisa para fazer. Então, o alecrim, ele é bem legal. Outro também que é muito bom, o peppermint, principalmente na fadiga, né? Naqueles relatos, olha, eu não tenho energia para nada. Então, o peppermint, ele entra justamente para ajudar. E aí, eu falo para vocês que na minha prática eu uso uma combinação deles, tá? No momento que eu chego, eu uso o Adaptive, ou às vezes eu uso logo a lavanda, e ao longo do meu tratamento eu vou fazendo a utilização desses óleos aí para as determinadas atividades que eu faço dentro do meu atendimento. Então, eu tenho tido uma boa aceitação, né? Uma prática também que é bem bacana, que eu uso tanto a parte, as pessoas usam inalatório, né? Pingando na palma das mãos e fazendo a conchinha. Eu posso utilizar, e eu uso muito, como na massagem, relaxando os músculos, aonde a gente tem a contratura, e na reflexologia. Os pacientes, né, que eu tenho de depressão, eu tenho usado o Adaptive na parte plantar. E na reflexologia eu tenho utilizado muitos pontos, né, que são esses aqui onde tem o dedão, na parte de cima. Essa região aí na reflexologia é a região da cabeça, do cérebro. E essa região a gente faz uma massagem circular ali e depois você vai descendo e no meio, um pouquinho abaixo dessa mão, bem ali no meio, que é a região que é do estômago, mais ou menos, a gente também faz uma massagem ali que é para estimular o intestino e essa parte de absorção do estômago para as medicações e tudo que está sendo feito, o organismo absorver melhor. Então, é uma massagem relaxante. Enquanto você está fazendo aquela massagem, você vai trabalhando a respiração, né? Vai diminuindo aquele quadro de agitação, vai estabelecendo um vínculo com o teu cliente, né? E ali a gente começa o início de todo o tratamento, tá? E você pode também fazer através da massagem. Pode passar? Então, a gente tem aqui a função, o cérebro. Patrícia, eu não estou enxergando muito bem. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar. Tá, aqui. eu falo aqui se você quiser. Tá, eu prefiro. Fala aí, que está muito pequena essa letrinha. Tá.
Então, o objetivo de todo o tratamento, usando os óleos, fazendo toda essa terapia, auxiliando esse paciente, nosso objetivo com ele é exatamente, né, que ele não tenha vergonha de buscar ajuda de profissionais, né, porque essa parte verdinha aqui que a gente está falando, né, você também, no azul ao lado, não abra mão de boas noites de sono. Então, isso tudo a gente vai estimulando, né? No outro azul mais escuro um pouco, reforce seus laços de amizade. Isso é muito importante, porque muitas das vezes, principalmente você vai ficando mais agora nesse momento dessa pandemia, ficando longe das suas amizades, com medo das pessoas, e aí fica todo mundo isolado. Então isso é importante, mesmo que fale por vídeo, que telefone, mas é importante que reforce esse laço de amizade, falar com o seu vizinho, se comunicar, que é importante. Nós somos seres completamente sociáveis, né? A gente precisa socializar o tempo inteiro. Então é importante esse laço de amizade, uma conversa, né? Bem aqui já lá no azul mais escuro, a gente reserva um tempo para curtir a vida e a convivência com os outros, né? Então a gente precisa ter esse momento de lazer. Você precisa se conectar e se permitir para fazer esse momento, porque isso faz bem para a gente trocar ideias, você fazer coisas com que assim ver que o problema não é só com você, as pessoas também têm problemas, né? E que você precisa dessa convivência, dessa comunicação para você perceber que aquilo é tão importante, né? Até ajudar o outro. Muitas das vezes a gente se comunica para ajudar até mesmo o outro, nem é pra gente tanto, né? Esse do roxinho ali, ó, vive intensamente seus momentos em família, né? Valorizar. Quando está todo mundo junto, vamos lá, vamos nos comunicar, vamos estar presente, contar coisas boas, vivências e assim vai. Logo ao lado a gente tem pratique atividade física, como a Cláudia mesmo já falou, que é essa questão da energia, né? Quando você pratica atividade física, aqui você, eu gosto de caminhar, não importa, não é para ir à academia, mas faça alguma coisa, porque aqui a gente renova a energia, a gente estabelece aquilo que assim, ó, entrou, porque se a energia entra no corpo e fica parada, ela se acumula, né? Dá dor, né? Dá tudo. Então, quando você pratica atividade física, aquilo se renova, aquilo se faz movimento, circula. Então, aquilo faz bem, né? Tudo funciona. O corpo é perfeito. A gente fala o tempo inteiro isso, né? A gente precisa de alimentação e movimentar. É isso que a gente precisa do corpo, que é o que ele faz. A gente precisa, então, ter essa atividade. E a de baixo, ó, a laranja mantém uma alimentação mais saudável, como a gente estava falando anteriormente. Então, assim, é importante. A alimentação também, você vai saber quem você é através de uma alimentação, né? Se você tudo tem repercussão, que você planta aqui, você vai colher lá na frente. E tudo depende da sua alimentação, o tanto de energia, porque tem alimentação que não traz nada de nutrientes, né? Tem coisas na alimentação que a gente só prega coisas ruins. Então, como é que você quer energia se você não se alimenta adequadamente? Como é que você quer conseguir ter força, começar a pensar, abrir a mente fazendo isso tudo, né? E lembrar, você é um super-herói. Reconheça seus limites e viva a vida intensamente. É isso aí. Então, agora, Patrícia, eu quero falar um pouco de cada um desses que você não tira, não, volta, esse aqui, só especificamente. Quando a gente fala de não tenha vergonha de buscar ajuda, o que acontece? Um dos problemas maiores na doença mental é do reconhecimento que eu não estou conseguindo resolver meu problema sozinho. Isso é difícil a pessoa reconhecer. Então, nós que temos, né, nós terapeutas, nós profissionais, precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. Quem está do lado dela perceber, olha, fulano, isso aqui não está legal, você está demais, você não tá querendo fazer nada, isso já passou de uma tristeza, de uma melancolia, você precisa buscar.
Então, fazer com que essa pessoa reconheça isso não é fácil, mas é o primeiro passo. E todos que estão ao redor precisam fazer, mas não de uma maneira negativa, né? Recriminando, mostrando para a pessoa que isso tem cura e que ela precisa da ajuda e que logo ela, com ajuda, ela vai sair disso. E o apoio também, porque é muito ruim, né? Aquilo que eu falei para vocês, isso é coisa de maluco, isso é frescura. Nunca dizer isso, né? O próximo aqui, que eu achei também interessante, é não abrir mão das boas noites de sono. Gente, o sono, ele é fundamental. Se a gente não dorme bem, no dia seguinte, o nosso corpo, o nosso organismo, ele não consegue processar. Ele não consegue, existem hormônios que eles precisam são fabricados durante esse sono. Então, uma mente que não descansa, né, porque o cérebro ele precisa tirar esses estímulos para ele poder se renovar. E se você está o tempo todo ligada, você não consegue fazer esse processo. E aí, o que acontece? O sono ele vai se refletir em várias áreas do nosso corpo. O cérebro, porque a gente já começa, se não dorme direito, a gente já perde logo a atenção. A gente também perde, tem dificuldade na velocidade de processamento do nosso cérebro. O que é isso? A gente fica com o cérebro lento. Você pensa em alguma coisa, alguém te pergunta alguma coisa, você demora a processar as informações, né? Além disso, existe a parte metabólica. Se você não dorme bem, você não consegue, você joga a sua ansiedade, você joga para a parte metabólica, né? Você começa a comer mais, você tem alterações, né? Até gastrointestinais também. Reforce os seus laços de amizade. Quando você está num processo de depressão, as pessoas, o depressivo, ele tem a tendência de se afastar de todas as pessoas. Então, ele para de atender telefone, de receber visitas. Então, ele perde essa conexão com o outro. Ou quando a pessoa liga, eu não quero falar, não. E aí ele vai se afastando. E esse afastamento, ele é muito ruim. Por quê? Porque você deixa de ouvir o outro, você deixa de receber o carinho, de receber o afeto das pessoas que gostam de você. E naquele momento é muito importante esse apoio. Reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com os outros. Quem está depressivo, ele não quer saber de curtir a vida, ele não tem prazer. E se ele não tem prazer, ele quer ficar sozinho, ele não quer essa companhia, essa convivência com as outras pessoas torna-se muito chato. Para ele quer que o tempo que a pessoa está com ele acabe logo. Tá, já fez as coisas? Tá, então, e é tudo automático. Ele não se fixa em nada. Tá, deixou aqui a comida? Tá, já fez? Tá, vira aqui. Tá, faz tudo assim rápido. E é nessa rapidez, nessa falta de fixação, é que ele não percebe quem está à volta dele, ele não percebe as coisas acontecendo, ele entra num modo de alienação, que é só aquilo, só ele, só vê o drama dele, e a pessoa vai ficando cada vez mais introspectiva e ela acaba chegando num ponto que ela não sai da cama e ela começa a adoecer fisicamente. Viver intensamente seus momentos em família. Então, resgatar
essa convivência, né, com ela mesma. Primeiro ela tem que resgatar a autoestima dela e ela tem que resgatar a companhia dela, primeiro dela, e depois ela fazer esse reforço com os familiares, que são as pessoas que mais gostam dela, que querem ver o bem dela, né, que querem estar com ela, quer que ela seja feliz. A atividade física entra naquilo que eu falei. Você vai, quando você está dentro de um ambiente, o seu cérebro, ele não é desafiado. O que acontece? Eu estou dentro de casa, então eu conheço todos os cantos da minha casa. Então, meu cérebro, ele não sofre desafio, o cérebro precisa do desafio. Então, eu preciso me exercitar, eu preciso fazer com que o meu músculo, né, trabalhe, eu preciso fazer determinados movimentos para o quê? Para que o meu corpo, ele se mantenha saudável. E aí eu preciso uma caminhada, eu preciso até de estar numa academia, eu preciso de ir na praça, eu preciso sair daquilo que eu estou fazendo ali, que é só andar dentro da minha casa. E eu preciso, e a atividade física, ela vem para isso, né? Que eu vou fazer vários tipos de movimentos diferentes daquilo que eu faço no meu dia a dia. Por quê? A depressão, ela, além de enfraquecer a musculatura, né, as articulações, ela também muda o aspecto do equilíbrio, o aspecto da lateralidade. O nosso cérebro, ele vai tendo déficit nessas áreas. E isso se traduz no nosso andar, na forma da nossa postura. Muitas pessoas estão sofrendo nessa pandemia, que estão com depressão, de quedas, né, de muita falta de equilíbrio por conta disso. Então, a prática da atividade física, ela é fundamental, né? E principalmente quem está com depressão, a caminhada, ela é bem indicada. Por quê? Porque quando eu estou caminhando, eu estou trabalhando a parte respiratória, estou trabalhando a respiração, me acalmando, me conectando, estou percebendo o que está ao meu redor. Então eu saí, eu estou olhando, e eu estou vendo aquela casa, aquela árvore, eu estou trabalhando o meu cérebro, a estimulação visual, eu estou percebendo detalhes, né? Eu estou parando, e isso é o quê? Eu estou trabalhando a minha atenção e, consequentemente, a minha memória, tá? A questão de manter uma alimentação saudável é porque eu preciso comer comidas saudáveis que me deem nutrientes para eu poder nutrir o meu cérebro e o meu corpo como um todo. E aquela questão de lembrar que nós não somos, né? Você não é nenhum super-herói. Então, essa doença, ela pode acometer qualquer um. Rico, pobre, criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo. E por isso que a gente tem que se reconhecer como pessoa, a gente precisa do autocuidado, né? Entender, eu estou muito acelerada, peraí que eu vou ter que parar, eu preciso fazer alguma atividade que me dê prazer, eu preciso fazer por mim, não é por filho, não é por marido, não é por ninguém. Eu tenho que voltar a gostar de mim. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima, né? Eu tenho que gostar de mim para eu poder ter prazer em fazer coisas para mim. E a partir do momento que eu resgato esse prazer, essa vontade, eu vou melhorar, né, dessas doenças. Então, a chave
desses tratamentos, ela está muito voltada de a gente fazer com que a pessoa se reconheça como pessoa, que ela tenha vontade, né, volte a fazer coisas que deem prazer para ela. E aí, na atividade física, no reconhecimento das emoções, fazer com que essa pessoa busque também outros profissionais para poder ajudar, né? Se a pessoa não consegue segurar a onda das suas emoções, vamos buscar um psicólogo, né? Que ele é fundamental para te ajudar a reconhecer esse processo. Então, fazer, porque às vezes a pessoa ela está com a mente e ela está num quadro tão grave que ela não consegue perceber, e ela não consegue nem buscar, ela não tem força de buscar essa ajuda. Então, quem está ao lado dela, quem já começa a atendê-la, começa a trazer profissionais para poder fazer, ajudar, porque às vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para poder apoiar essa pessoa e poder fazer com que ela saia daquele momento que ela se encontra. Então, os óleos essenciais, ele tem ajudado bastante, ajudado a gente a abrir o que a gente chama das janelas terapêuticas, né? Então, hoje, todo profissional da saúde e da educação também tem que reconhecer isso, né? No momento que a gente está trabalhando, a gente tem que saber conhecer essas doenças e saber como trabalhar isso, porque a partir do momento que eu consigo entrar, né, criar um vínculo com essa pessoa, eu consigo fazer com que ela me deixe trabalhar e que o meu trabalho vai ajudá-la nesse processo, a sair desse processo. E isso é muito bom quando a gente chega, começa um trabalho, vê a pessoa com muita resistência, e daqui a pouco a gente vai trabalhando e ela vai melhorando, daqui a pouco ela está falando para você, te agradecendo, isso é muito bom, e a gente vendo o resultado dela, isso é o mais importante, né? Então é isso. Patrícia, tem alguma coisa para falar? Não. Acho que alguém aqui quer fazer alguma pergunta? O Adaptive é para quê mesmo? O Adaptive, ele é um mix de óleos, Regiane, que é para ansiedade. A gente usa muito ele nessa questão que é um calmante, quando você tá ansioso para fazer uma prova, uma entrevista de emprego, a ansiedade em si, você usa o Adaptive, é muito bom para isso. Ele é um mix. Eles são vários óleos nesse mix calmante, é um mix calmante. E ele não deixa a pessoa com sono nem nada, ele faz esse relaxamento mesmo. Alguém tem alguma outra pergunta? Bia, Zé, Leda, Jô. Ô, Cláudia. Oi. Quando você falou do lavanda, eu me identifiquei bastante, porque quando eu uso lavanda, eu só relaxo. Fico tranquila, calma. Eu não durmo com lavanda. Isso. Mas é porque é uma ideia que passam logo quando a lavanda é para acalmar, você vai dormir. Não é isso. A lavanda, ela atua isso, te deixa relaxado. E aí quando você relaxa, o teu cérebro, o que acontece? Ele se acalma e você consegue conversar, você consegue perceber o que aquilo dali não está legal. Então, ele abre essa janela terapêutica. Ele tranquiliza a mente e libera o estresse. Exatamente. Mais alguém? Alguma coisa? Eu também, eu gosto muito do lavanda. Eu tenho até que encomendar uns aí também. Peppermint de novo, bate lavanda.
Aí já vou falar com você amanhã, os que eu vou querer, tá bom? Tá bom. Adorei, foi muito bom. Uma explicação muito boa aí da Valda e da Paty. Foi muito jóia. Eu vou contar rapidamente. Eu tenho uma paciente que ela, para mim, foi um desafio. Ela é uma professora aposentada, uma mulher culta, que viajava para a Europa todo ano. Ela fazia o roteiro sozinha, fazia o roteiro dela para várias cidades, fala fluentemente inglês e francês, e é professora de francês. E ela foi indicada por a neta de uma outra paciente minha, e a psicóloga, que já está num trabalho com ela de 2 anos, precisando de um outro profissional, e ela pediu, olha, eu quero um outro profissional, uma fisioterapeuta e tal, e que tinha experiência com cirurgia cardíaca, porque ela fez uma cirurgia e tal, tudo bem. E eu fui trabalhar lá, e foi o primeiro contato me impressionou muito, porque é uma mulher culta, mas que ela, no primeiro contato, eu falei, caramba, eu acho que ela nem vai me deixar mais vir aqui. Ela, assim, só falava em doença, ela falava repetitivamente o quadro que ela tinha, que ela estava assim, estava assado. E aí eu fui trabalhando, levei o aromatizador, né? Porque para poder. Iniciei até com óleo cítrico, que até nem falei, e é um outro óleo que a gente também pode usar, que é a tangerina, que é um óleo específico também para depressão, mas todos esses cítricos, tangerina, laranja e o próprio lemon, que é o limão siciliano, eles são indicados também para quebrar essa resistência. E aí eu comecei a trabalhar. E esse discurso, né, de que tá ruim, que não sei o quê, porque a filha dela, eu falo com ela que ela mora na Europa, eu falo com ela via Zap, ela falou assim, pô, Cláudia, minha mãe está conversando com você, porque eu falo com ela fala assim, sim, não, sabe aquelas palavras bem curtas, né, frases bem curtas, e comigo eu comecei a estabelecer esse vínculo com ela, fui fazendo as minhas atividades, tanto física quanto cognitiva, e eu fui percebendo que ao longo desses meses que eu já estou trabalhando, vou fazer 3 meses com ela, eu já estou percebendo já a diferença no comportamento dela, na memória dela, ela está conseguindo fazer as atividades, então, e estabelecer vínculo, que ela não conseguia estabelecer vínculo com ninguém. Já está conversando com os amigos que não conversava, recebendo gente, colegas, amigas em casa que ela não estava recebendo. Então, é um desafio para a gente, né? A gente precisa, se eu fosse lá só como fisioterapeuta, né, aquela tradicional, eu fatalmente não trabalharia com ela, porque ela não ia, eu ia tentar fazer meu trabalho tradicional e eu não ia conseguir. Então é só para vocês entenderem que às vezes, né, a gente, e por isso que a gente precisa estar sempre aberto a novas técnicas, aos novos tratamentos, para a gente poder atender de modo melhor, né? De trazer uma qualidade e poder ajudar as pessoas, tá? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, que vocês reflitam sobre isso. Quando vocês escutarem um vizinho, um parente, por favor, não falem que depressão, ansiedade, essas doenças são frescuras, porque a pessoa sofre e a saúde mental de todos nós, ela foi bem afetada, né, com essa pandemia. E aí, ó, eles nos ajudam no nosso dia a dia aí, tá bom? Parabéns, Cláudia e Paty. Muito bem. Vocês são nota 10.
Joia. Joia. Um beijo. Ficam Um com beijo. Deus. Joia, Um gente. beijo. Obrigada. Até Tchau, semana que vem. Paty. Até quinta, às 8 horas. Tá bom. Uma Boa noite bem noite. abençoada para vocês. Beijo. Tchau. Boa Tchau. noite.